A história que você vai ouvir agora não é sobre uma casa comum, é sobre um dos lugares mais assustadores dos Estados Unidos e talvez do mundo. Uma família foi levada à beira da loucura após o nascimento do seu bebê e existe até um áudio bizarro que foi gravado lá e que provoca muitas sensações e reações indesejáveis em pessoas que escutam. Essa é a história da Sally House, uma residência localizada na cidade de Edison, no Kansas, que na década de 90 ela entrou para o imaginário coletivo como um dos lugares com mais atividades paranormais da história. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e história de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. A casa foi construída em 1860 e lá moraram várias famílias. A cidade de Atchison, inclusive, é considerada por muitos como a mais assombrada do estado e talvez dos Estados Unidos. Mas nada nem ninguém atraiu tanta atenção quanto a pequena casa número 508 na North Second Street. Existem algumas histórias que dão base ao início de tudo, mas a mais conhecida conta que uma garotinha chamada Sally teria morrido na casa após uma cirurgia de emergência mal feita. Aquela seria a casa de um médico chamado Charles Finney. Em uma madrugada, a mãe de Sally bateu na porta com a menina nos braços, sentindo fortes dores abdominais. O médico abriu a porta para as duas, examinou a criança e falou que precisava fazer uma cirurgia de emergência. Ele costumava atender no andar de baixo da casa e achou que a menina tinha apendicite e o apêndice iria estourar, mas o Dr. Finney teria iniciado o procedimento antes que a anestesia fizesse efeito. A menininha teria gritado, chorado, se debatido e, por fim, morrido em sofrimento. Esse trauma teria prendido seu espírito na casa. Já outras pessoas acreditam que Sally nunca existiu e que o espírito é, na verdade, outra coisa, algo muito mais sombrio que se materializa como criança. Outras histórias contam que o Dr. Charles Finney tinha ali uma clínica clandestina e realizava cirurgias ilegais, abusos, negligências, enfim, tem muitas histórias que tentam explicar as atividades na casa. Tem uma versão que fala que a Sally realmente existiu e que morreu de pneumonia. As histórias sobrenaturais de Sally House começam em 1993, quando Tony e Deborah Pickman, recém-casados e esperando o seu primeiro filho, alugaram a casa. No início, tudo parecia normal, um bairro tranquilo, a casa era simples, charmosa e espaçosa. Sutilmente, os primeiros sinais de que algo não estava certo começaram a acontecer. Luzes que piscavam, quadros que caíam, o ventilador ligava sozinho ou girava mesmo estando desligado e sem corrente de ar. O cachorro do casal, que era super tranquilo e dócil, estava sempre nervoso, ele se recusava a subir as escadas e quando eles forçavam o animal a subir, ele ficava parado no meio da escada, tremia e olhava fixamente para o corredor e latia para a porta do quarto do bebê, como se estivesse algo ali. Gente, sério, como eu falei lá atrás, num vídeo que eu fiz aqui sobre a família Perron, se os meus cachorros não gostam do lugar, eu já saio rapidinho correndo, porque os animais sabem de tudo. Deus que me livre. Bom, no começo eles pensavam ser apenas coisa de uma casa antiga. A gente sabe que quando você está acostumado num lugar que muda para o outro, tem alguns barulhos, você vai ali se adaptando, né? Mas o casal nunca havia morado sozinho sem a família. Então, eles achavam que aquilo ali fazia parte do lugar. Eram barulhos normais de toda a casa, porém os eventos foram se intensificando com o passar do tempo. A Débora sempre foi mais aberta ao espiritual e muito interessada pelo assunto. Já o Tony era completamente cético. Outros acontecimentos foram aparecendo, sempre aos poucos. Os aparelhos eletrônicos travavam, especialmente quando o Tony se aproximava.
Enquanto Débora ainda estava grávida, os fenômenos pareciam testar os limites do casal, mas eram mais brandos, mais sutis. Certa vez o Tony estava cochilando no sofá ao lado da esposa, até que do nada ele levanta olhando fixamente para ela e diz: "Ele é meu." E então voltou a dormir. A Débora achou que era um sonho ou que ele estava sonâmbulo. Tony então começou a se sentir observado e alguns arranhões começaram a aparecer no seu corpo. O casal achava que tudo poderia ser estresse da mudança e da gravidez. Assim que o bebezinho do casal nasceu, a casa mudou de comportamento. Foi como se a presença do bebê alimentasse as manifestações ou despertasse algo que estava apenas adormecido. O quarto do neném dava para a rua e quem passava conseguia ver uma parte desse quarto, principalmente à noite, quando a luz estava acesa. Os arranhões do Tony começaram a virar marcas mais profundas pelo seu corpo. Agora uma curiosidade. Geralmente esses arranhões eram em número ímpar, 3 arranhões paralelos e muitas vezes no formato de garras. Demonologistas dizem que 3 arranhões representam uma zombaria à Santíssima Trindade. O Tony chegou a sentir uma mordida da entidade que ficou marcada na pele. As agressões pareciam sempre direcionadas a ele. Débora, sua esposa, nunca foi tocada. Algumas noites, Tony viu uma figura, uma garotinha parada na porta, olhando para ele. Ela usava um vestido antigo e parecia não piscar. Uma outra vez, ele olhou para a garotinha e em seguida viu uma criatura sem pele, corcunda e com larvas saindo pela boca. Durante o dia, ele ouvia vozes infantis, risos, passos e às vezes algo puxava sua camisa para trás. É como se a entidade quisesse brincar. O quarto do bebê se tornou o epicentro das atividades paranormais. Brinquedos se moviam sozinhos, a babá eletrônica captava sons de passos, risadas e até sussurros. A irmã da Débora, Karen, foi passar uns dias na casa para ajudar com o bebê. A presença dela parecia intensificar ainda mais as atividades. Um dia, depois da família voltar de uma visita à casa dos pais do Tony, ele encontrou todos os bichinhos de pelúcia do bebê organizados em um círculo. E o Tony perguntou se alguém tinha feito aquilo, mas Débora e Karen disseram que não. Lógico que aquele bebezinho tão pequeno não poderia ter arrumado os brinquedos daquela forma, até porque ele nem sequer brincava ainda. Então, eles tentaram pensar em algo lógico para aquela situação. Será que alguém havia entrado na casa? Ou será que os gatos mexeram nos brinquedos? Mas a verdade é que nada fazia sentido. Tony tirou os bichinhos de pelúcia do círculo, guardou e apagou a luz. Mas em pouco tempo ele voltou para o quarto e encontrou a luz acesa e as benditas pelúcias lá, de novo, formando o mesmo círculo. Essa noite eles ficaram com muito medo e dormiram todos no mesmo quarto. Em uma outra noite, a babá eletrônica transmitiu o som de um choro, mas o bebê dormia profundamente. Dias depois, as fotos da família que ficavam na parede próximo à escada estavam de cabeça para baixo e uma delas com o vidro quebrado. Em uma outra ocasião, era na verdade uma festa de família, o Tony estava indo para a cozinha quando se deparou com uma boneca pegando fogo na escada. E o que mais chamou a atenção de todos não foi o fato da boneca estar em chamas, mas sim que somente algumas partes dessa boneca foram queimadas, tipo só a cabeça. Foi aí que bateu aquele desespero, porque o que quer que tenha causado aquele incêndio seria capaz de causar algo muito maior, e a família corria riscos. Aconteceram também alguns incidentes com velas, inclusive ainda fechadas no pacote, e em uma delas foi deixada uma impressão digital. Com o passar do tempo, o bebê começou a chorar de forma descontrolada toda vez que entrava no quarto, como se estivesse vendo ou ouvindo alguma coisa. Ele não conseguia mais dormir. Sempre que pegava no sono, parecia que alguém ou algo estava ali para acordar. Em uma noite, a Karen desceu com ele para o andar de baixo e lá
Ele dormiu durante horas, num sono bem tranquilo. Já o Tony parou de dormir completamente. Ele ficou dias sem ao menos tirar um cochilo e descansar. Tinha pesadelos horríveis, via a figura de uma garotinha de pé ao lado da cama, ouvia vozes dizendo que ele ia morrer e às vezes sentia que estava sendo sufocado por alguém. Bom, pessoal, ficar sem dormir é péssimo, não dá. Você fica irritado, você não consegue fazer nada direito, você começa mesmo a surtar. E imagina passar por tudo isso e ser atormentado por uma coisa. Ninguém resiste, né? Ele começou a entrar em colapso, seu humor começou a mudar e ele parecia outra pessoa. Passou a ter lapsos de memória e, eventualmente, começou a desenhar compulsivamente. Criava imagens da garota, de criaturas sombrias, de olhos observando pelas paredes, uns desenhos meio sinistros, sabe? Na época, existia um programa nos Estados Unidos chamado Sightings, que era especializado em fenômenos sobrenaturais. Débora e Tony já tinham tentado buscar ajuda com médicos, psicólogos, padres, pastores e até amigos espirituais. E como nada resolveu, a Débora, que já acompanhava o programa, por gostar muito do assunto, acabou entrando em contato com a produção. Ela acreditava que, se a história se tornasse pública, talvez algum especialista mais qualificado ou com experiência real em fenômenos paranormais pudesse ajudá-los. A produção de sites recebeu o relato e, segundo os bastidores, ficou chocada com a quantidade e intensidade dos eventos que o casal descrevia. E detalhe, a maioria do pessoal que trabalhava na produção era cético. A equipe decidiu gravar um especial de investigação dentro da Casa Célia. Eles levaram câmeras, equipamentos de medição, sensores de movimento e até médiums. O pesquisador paranormal Howard Hain sentiu e registrou sensações estranhas de frio e eletromagnetismo na casa. Um cameraman ficou espantado quando ele sentiu uma carga de eletricidade girar em torno das suas pernas. Esse evento foi filmado e é possível ouvir estalos no chão e em volta das pernas dele. Toda a equipe sentia um ar frio circulando no local, mesmo com tudo fechado e desligado na casa. Isso acontecia em áreas isoladas. Era possível até sentir e ver os pelos do corpo arrepiados. O curioso é que sempre que ele sentiu essa sensação de frio, os arranhões apareciam no Tony, ou seja, quando o ambiente esfriava, era tipo, querido, cheguei. A família preferiu ficar anônima no programa, então eles eram chamados por nomes fictícios e o rosto de Tony era borrado nas gravações. Os arranhões apareciam nos braços, na barriga e até na testa do Tony. No início, a produção achou que ele pudesse estar provocando aqueles arranhões nele mesmo, pois ele saía para ir ao banheiro e voltava arranhado. E aí o pessoal começou a questionar, e até que durante uma filmagem foi possível ver os arranhões acontecendo ali, tudo sendo registrado. Durante as filmagens, vários equipamentos falharam, baterias de câmeras descarregavam do nada, sensores se ativavam sozinhos e, em certo momento, uma das câmeras captou o que parecia ser uma sombra atravessando o corredor sozinha. Membros da equipe disseram sentir enjoos, tonturas e calafrios. Após meses na casa, o programa chamou um médium famoso, o Peter James, que já havia participado de outros episódios da série. O Peter nunca havia estado na casa, não estava acompanhando o caso, não tinha visto nenhuma fita de vídeo e a identidade da família foi mantida em segredo para ele também. Na calçada da rua em frente à casa, antes de entrar, Peter já falou que sentia algo e falou que viu o rosto de uma garotinha na janela da casa. Era justamente a janela do quarto do bebê. A mesma garotinha que foi vista também por Tony. Peter entrou na residência e no pé da escada ele sussurrou: tem uma garotinha parada bem ali no topo da escada. E ele tenta se comunicar com ela. A câmera filma, mas não consegue captar a imagem. E detalhe, tá? Segundo o programa, o Peter não sabia que o nome dela era Sally
e mesmo assim chamou a entidade pelo nome. O programa entrevistou uma pessoa que morou na casa antes da família Pickman. Ela conta que morou na casa por 8 meses e tinha 3 filhos, e a filha dela, de 5 anos, tinha uma amiga imaginária com o nome de Sally. Às vezes, a mãe dava uma bronca na filha por algo que ela tinha feito e a menina falava: "Não fui eu, foi a Sally", ou "A Sally me mandou fazer". Mas nada de mal aconteceu a essa família. Não havia episódios de arranhões, nem nada sobrenatural que chamasse a atenção. Em uma das gravações do programa, Peter tentou contato e falou para a entidade: "Fale comigo agora". E nessa hora, o Tony sentiu o ar frio passando por ele e novos arranhões nas costas apareceram naquele mesmo instante. Nesse momento, todos na casa sentiram choques elétricos e Peter passou a achar que as evidências apontavam para mais de um fantasma na casa. Ele sentia que pelo menos 3 pessoas morreram ali. Ele disse também que Sally teve algo nos pulmões, algum tipo de problema respiratório, e que ela também tinha machucado o pé. O programa foi atrás de informações que dessem suporte às falas de Peter e encontraram nos registros a morte de uma menininha na casa. Essa garotinha se chamava Sally, ela teria morrido em 1905. Peter também disse que um médico teria morado na casa e a equipe encontrou nos registros da cidade informações de que realmente o médico havia morado ali e ele teria se mudado do local em 1906, depois da morte da Sally. Segundo Peter, esse médico era uma pessoa não muito boa, que não conseguiu ou não quis salvar a menininha. Peter visitou o cemitério da cidade e lá ele teve uma visão de que a Sally morreu de pneumonia. Ele foi atraído por uma voz baixinha em direção a um túmulo específico e na lápide estava escrito Sally, e nos arquivos do cemitério aquele túmulo tinha um registro em nome de Sally Isabel. Embora Peter James tenha ajudado a desvendar o mistério da garotinha, ele não conseguiu resolver os arranhões e todos os outros acontecimentos na casa, e as coisas continuaram a acontecer. O programa Site chamou Cary Gaynor, um investigador paranormal mundialmente conhecido. Eles levaram também especialistas em eletrônicos e equipamentos avaliados na época em mais de $500 mil para captar evidências físicas dos eventos sobrenaturais. Até câmeras que mediam a temperatura foram levadas para casa. Gaynor já tinha investigado mais de 850 casos, mas contou que nenhum como a Sally House. Durante 24 horas, a equipe monitorou a casa e a família. E durante esse período, eles ficaram só com luzes de velas, todo o resto estava desligado. Nesse tempo, eles presenciaram 11 ataques que deixaram marcas em Tony e, de novo, o programa tentou contato com as entidades. Em uma entrevista, Deborah explicou por que eles não deixavam a casa. Por pura curiosidade. E completou dizendo que tinha o desejo de saber o que causava aquela situação, o que era tudo aquilo, por que essas coisas acontecem com algumas pessoas. Enfim, ela parecia estar em êxtase por morar em uma casa cheia de atividade paranormal, já que era um assunto que ela gostava muito. Porém, o marido estava sofrendo com tudo aquilo, né, gente? Apesar do medo e das experiências assustadoras, Débora desenvolveu um tipo de apego emocional à casa. Talvez por querer acreditar que tudo aquilo tinha uma explicação racional, ou até por achar que ela poderia controlar a situação de alguma forma. Ela também era mais espiritualizada e aberta à ideia de que os fenômenos poderiam ser manifestações de um espírito de uma criança apenas tentando se comunicar e fazer parte, e não necessariamente algo maligno. Isso aí me traz uma vibe bem Annabelle, né, meu povo? Deixa ali aquela coisa para entrar, para fazer parte, para ser amigo, e o final você já sabe. Bom, além disso, havia o fator emocional de estar construindo ali o começo da vida em família, com um bebê recém-nascido, enquanto Tony estava cada vez mais aterrorizado.
especialmente com os ataques físicos que ele sofria. Débora tentava compreender o que estava acontecendo e o Tony parecia realmente muito assustado. Um dos profissionais da equipe aconselhou que a família documentasse tudo o que fosse possível e que eles deviam se livrar dos brinquedos e de qualquer objeto que incentivasse aquele espírito a aparecer. A equipe espalhou câmeras por toda a casa, principalmente nos lugares mais ativos. Se você assistiu o programa, você vai perceber que a casa virou um verdadeiro estúdio. E eu nem sei o que é pior: os fantasmas ou a bagunça das câmeras. Aquele monte de fios, monitores, tudo espalhado pela casa e, fora isso, toda a galera da equipe. Em uma das gravações, o Tony pede para a Sally fazer alguma coisa, para mostrar que ela estava ali com eles e tal, e na hora ninguém ouviu nada. Mas a gravação pegou um som assustador na sala. No final, eu vou deixar aqui para vocês os sons captados na casa, mas já aviso, se prepara. Durante várias gravações, as câmeras perdiam o sinal, como se tivesse alguma interferência elétrica. Mas algum tempo depois, tudo voltava ao normal. O tempo foi passando e nada resolvia o caso. Embora o programa continuasse e vários especialistas já tivessem ido na casa, eles não conseguiam se livrar dos espíritos e a situação estava ficando insustentável. Embora Débora fosse mais ligada e tivesse ali a curiosidade de resolver e até ajudar a garotinha fantasma, o Tony começou a apresentar sinais graves de desgaste emocional. Ele dizia estar ouvindo vozes constantemente, ele via vultos, sombras e começou a duvidar da própria sanidade. O ponto mais bizarro foi que ele dizia que as vozes mandavam fazer mal a Débora, e ele passou a ficar agressivo e mais frio. Era como se algo estivesse ali se alimentando da sua energia. E a situação com o filhinho também começou a ficar ainda pior. Choros constantes e muitas noites sem dormir. Como nada resolvia, a família decidiu fazer um exorcismo na casa. E eu fiquei na dúvida sobre esse exorcismo, se ele foi feito por um padre, com autorização da igreja e tudo mais, porque eu não achei muitas fontes falando sobre essa parte. Mas no programa eles citam rapidamente um exorcismo e que logo depois a família deixou a casa e a equipe voltou para verificar se ainda havia sinais das entidades. Então, sem aguentar mais aquela situação, a família finalmente se mudou. Foram 2 anos morando ali. Olha, eu acho que eu não ficaria nem 2 dias, imagina 2 anos. Tem que ter muita coragem, viu? Então, pela primeira vez em toda a história da investigação, a equipe ficou sozinha na casa. O Peter Jordan estava junto e eles tentaram contato com as entidades mais uma vez. Apesar do exorcismo, eles continuaram sentindo a presença dos espíritos e Peter pede para Sally segurar a mão dele. No vídeo, ele disse que seu rosto estava queimando e ele parecia muito abalado. Isso tudo que eu falei foi dito no programa. Eu vou deixar para vocês um link na descrição para quem quiser assistir. No dia seguinte, a equipe voltou à casa e encontrou uma antiga moradora que disse ter visto o programa e reconheceu sua antiga residência. Ela conta que morou lá por anos e que, na época, teve um incêndio no mesmo quarto do bebê. E esse incêndio começou do nada e sem nenhuma causa aparente. Ela fala também que se sentia vigiada nos anos em que morou lá. E nos dias que se seguiram, a equipe voltou várias vezes à casa e ficaram fazendo experimentos ao longo dos meses seguintes. Durante uma das lives feitas no programa, a família Pickman fez uma visita surpresa na casa e de repente um arranhão apareceu no rosto de Tony e mais 2 em seu corpo, e dessa vez foram bem profundos. O Tony realmente não era bem-vindo naquele lugar. Nos capítulos finais, ele acabou mostrando seu rosto no programa. E então o programa acabou, a família Pickman se mudou, porém a casa continuou se mostrando um lugar ativo. Vizinhos e curiosos relatavam luzes acesas sem ninguém dentro, som de passos, vozes infantis, cortinas se mexendo com janelas fechadas, pessoas dizendo se sentir observadas de fora para dentro. Alguns inquilinos tentaram alugar a casa nos anos seguintes,
mas todos relataram experiências perturbadoras. Vozes, objetos se movendo, mudanças bruscas de temperatura e a sensação de serem observados. Houve relatos de um casal que se mudou e saiu em poucos dias porque não aguentou estar ali. Atualmente, a casa pode ser visitada e até alugada por pernoite. Existem inúmeros vídeos no YouTube com tentativas de investigação. Em um dos vídeos mais famosos, um visitante diz ter sido empurrado da escada. Em outro, uma bola de criança rola sozinha em direção à câmera. A Sally House continua ativa. Alguns dizem que o mal que habita lá nunca saiu. Outros acreditam que o caso dos Pickman foi apenas o gatilho e que agora a casa atrai aqueles que carregam alguma fragilidade espiritual. Tony e Debra seguiram suas vidas, mas jamais superaram o que viveram ali. E você? Passaria uma noite na Sally House? Deixe aqui nos comentários. E aproveita e se inscreve aqui no canal e já ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Assim você me ajuda bastante. E me segue nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo. It's fine.